Não. Oh, meu bem. Ele fala. Vamos lá. Pode começar. Boa noite a todos. Como verifica a quórum regimental, e havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Kleber que proceda à leitura da Bíblia. Oração da autoridade. Refleti sobre essas coisas e meditei no meu íntimo. A mortalidade está na união com a sabedoria, e na sua amizade existe alegria perfeita. Na obra de suas mãos existe riqueza inesgotável. Na relação assídua com elas se adquire a prudência, e na participação de suas palavras se encontra a fama. Assim sendo, eu ia por toda parte procurando os meios de conquistá-la para mim. Eu era um jovem de boas qualidades e tive a sorte de ter uma boa alma. Ou melhor, sendo bom, vinha um corpo sem mancha, sabendo que jamais teria conquistado a sabedoria, se Deus não tivesse concedido a mim. E já era sinal de inteligência saber de quem vinha o dom. Voltei-me então para o Senhor e lhe supliquei, dizendo com todo o meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Né? Peço ao senhor secretário que proceda à leitura da ata anterior. Questão de ordem, senhora presidente. Peço a Vossa Excelência que coloque em discussão e votação a suspensão da leitura da ata e caminhe cópia aos vereadores interessados. Coloque em votação a leitura da ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos que deram entrada nessa Casa de Leis. Projeto de Lei 14/2016, de 7 de março de 2016. Dispõe sobre a concessão de uso de imóvel que especifica nos termos do parágrafo 5º do artigo 82 da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Autor, Bento Carlos Garbosa. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências. Excelentíssima senhora Tereza Alves da Rocha, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Requerimento 7 de 2016. Senhora presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e em resposta ao requerimento número 7 de 22 de fevereiro de 2016, do novo vereador Alberto dos Santos Júnior, encaminho cópia do relatório financeiro de gasto do Centro de Custo 044, Natal Legal. Ofício número 32, 2016. A excelentíssima senhora Tereza Alves da Rocha, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Referente ao requerimento 4 de 2016. Responde assunto férias de comissionados. Senhora presidente, com os nossos cumprimentos cordiais, em atenção à folha de informação número 8 de 2016, a qual encaminha o requerimento número 4 de 2016, estamos enviando uma relação emitida pelo Setor Municipal de Recursos que contém as informações requeridas a respeito de férias dos servidores comissionados, informando que algumas ainda não foram usufruídas por motivo de serviço. Aproveitamos o ensejo para renovar nossa manifestação de sentimento de respeito e consideração. Atenciosamente, Bento Carlos Garbosa. Prestação de contas de subvenção social às entidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social, FUMASES. Prestação de contas da Cafisa,
dos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro de 2015, outubro, novembro, dezembro de 2015. Assinado por Ângela Maria Ruiz, assistente social da FUMASES. Assinado também por Fátima Holanda de Souza Garbosa, Secretaria Municipal de Assistência Social, Cultura e Turismo. Todas as correspondências estarão arquivadas na secretaria, com cópia aos interessados. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura da moção de pesar. E antes dessa moção de pesar, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para o nosso amigo, senhor José Ernesto. Peço ao senhor secretário que proceda a leitura da moção. Moção de pesar número 2, 2016, de 5 de março de 2016. Excelentíssima senhora presidente Tereza Alves da Rocha. Solicito seja enviada uma moção de pesar aos familiares do senhor José Ernesto em função do seu passamento, ocorrido no dia 5/3/2016, deixando profundo pesar nos corações de seus familiares e no vasto círculo de amizade que conquistou durante sua vida terrena. Pessoa de uma humildade tão grande, a qual teve como lema o trabalho, a honra e a amizade, dedicou todas as suas ações para o bem-estar do seu próximo, deixando uma lição de vida, e hoje, quando não se encontra mais no nosso convívio, encerrando assim a sua jornada terrena, temos a certeza que sua presença continuará viva em nossos corações, pois Deus, em sua infinita sabedoria, criou seres humanos, dotando-os de um espírito imortal, permitindo que usem aqui na terra a vestimenta transitória da vida física. Na oportunidade, rogo a Deus que Ele lhes dê o conforto necessário para transpor esse momento difícil de suas vidas, deixando-lhes a certeza de que a vida é momentânea e o senhor José Ernesto está ao lado de Deus, que é o autor da vida. Propositura, vereador Alberto dos Santos Júnior. A moção será encaminhada aos familiares. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Só 6. Indicação número 28, 2016, de 2 de março de 2016. Senhora Presidente, indico que esteja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito da Estância Turística de Ilha Solteira, Dr. Bento Carlos Garbosa, com cópia desta, ao secretário de Obras e Manutenção, senhor Valentim Gerlin, solicitando a possibilidade da instalação de iluminação pública no novo trecho da rua Jaó, continuação da rua Crato, zona norte da cidade. Justificativa. Vários moradores daquela região e usuários daquelas ruas nos procuraram para fazer esta reclamação, reivindicando a iluminação pública do local, relatando que esse novo trecho é muito movimentado por fazer a ligação das novas vias e com a escuridão tem aumentado o risco de acidentes de trânsito, facilitando as ações dos larápios, que têm praticado cada vez mais furtos, e também usuários de drogas, colocando em risco a vida desses moradores. Propositura, vereador Ricardo Casagrande.
Indicação número 29, de 2016, de 3 de março de 2016. Senhora Presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal da Estância Turística de Ilha Solteira, Dr. Bento Carlos Garbosa, com cópia desta ao secretário de Obras Manutenção, solicitando uma operação tapa-buraco na rua Alcântara, localizado no bairro Bela Vista. Justificativa. Alguns munícipes nos procuraram para fazer esta solicitação e, indo até o local, foi possível verificar a necessidade dessa operação. Vereadora autora, Tereza Alves da Rocha Oliveira. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 11, de 2016, de 3 de março de 2016. Senhora Presidente, requeiro regimentalmente a mesa, depois de ouvido o augusto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância Turística de Ilha Solteira, Dr. Bento Carlos Garbosa, para que envie a este Poder Legislativo documentos conforme segue. Cópia do convênio ST-DAD, número 177/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ilha Solteira e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Turismo, modalidade de tomada de preço número 11/2014, no valor de R$ 138 mil. Justificativa. O pedido justifica para tomar conhecimento e exercer o papel de fiscalizador, conforme artigo 221, inciso 7º do Regimento Interno Municipal e o artigo 43, inciso 21º da Lei Orgânica Municipal. Propositura, vereador autor, Alberto dos Santos Júnior. Discussão, requerimento. Ninguém querendo falar? O requerimento será encaminhado ao senhor Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 12, 2016, de 3 de março de 2016. Senhora Presidente, requeiro regimentalmente a mesa, depois de ouvido o augusto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal da Estância Turística de Ilha Solteira, Dr. Bento Carlos Garbosa, para que envie a esse Poder Legislativo documentos referentes ao Consaúde, conforme segue. Cópia das faturas, recibos referente aos meses julho a dezembro de 2012, maio a dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 2014 e janeiro a junho de 2015. Cópia das relações dos procedimentos. Cópia das relações dos procedimentos, exames, consultas, pequenas cirurgias, prestações de serviço em geral, que gerou as devidas faturas, recibos conforme estipulado acima. O pedido justifica para tomar conhecimento e exercer o papel de fiscalizador, conforme o artigo 221, inciso 7º do Regimento Interno Municipal e o artigo 43, inciso 21º da Lei Orgânica Municipal. Propositura, vereador autor, Alberto dos Santos Júnior. Em discussão, requerimento. Questão de ordem, senhora. Com a palavra, vereador Alberto. Senhora Presidente, esse requerimento é que eu estive recentemente com o prefeito e ele, num determinado momento, ele teceu um comentário a respeito do Consaúde, que o município hoje gasta em torno aí de quase 2 milhões, né, com o Consaúde. Então, o objetivo desse requerimento é mais para a gente poder tá vendo a quantidade de procedimentos até que foram aumentados, senhora Presidente, que foram aumentados em função de estar dando total aí apoio e resguardo à população, aquelas que precisam de estar fazendo aí algum exame, alguma microcirurgia, e que às vezes o SUS não cobre. Então o objetivo é até para estar mostrando para a população o tanto, a quantidade. Por que eu peço de 2012? Para ver quanto foi gasto no último semestre de 2012 e peço dos meses posteriores deste governo para mostrar para a população o quanto que esse governo realmente se preocupa com a saúde, senhora Presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento. Ninguém querendo discutir, o requerimento será encaminhado ao senhor Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 13, de 4 de março de 2016. Senhora Presidente, requeremos regimentalmente a mesa, depois de ouvido o augusto plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal,
Dr. Bento Carlos Garbosa, em detrimento à Lei Federal número 12.997/2014, que alterou o texto do artigo 193 da CLT, acrescentando o parágrafo 4º com a redação: são também consideradas perigosas as atividades de trabalhar em motocicletas. Solicitar as seguintes informações. O Poder Executivo realizou estudos quanto ao grau de periculosidade dos servidores públicos que se utilizam de motocicletas em suas atividades laborais? Quantos servidores públicos laboram diariamente com motocicletas? Há previsão de adequação da legislação municipal concernente à norma vigente da CLT? O Poder Público considerará o adicional de periculosidade a esses servidores públicos? Justificativa. O cumprimento do artigo 193, parágrafo 4º da CLT, na administração pública municipal, vem de encontro aos anseios de servidores que laboram diariamente com a utilização permanente de motocicletas, correndo risco eminentes na execução de suas atividades. Justificam-se ainda tais informações para exercermos o papel fiscalizador, conforme o artigo 221, inciso 7º do Regimento Interno Municipal e o artigo 43, inciso 21º da Lei Orgânica Municipal. Vereadora autora, Tereza Alves da Rocha. Em discussão, requerimento. Eu não vou falar nada. Ninguém querendo discutir. O requerimento será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Tem mais? Tem. Tem mais dois. Peço ao senhor secretário que continue procedendo à leitura dos requerimentos. Requerimento número 14, de 4 de março de 2016. Senhor presidente, senhora presidente, requeiro regimentalmente a mesa, depois de ouvir o augusto plenário, seja oficiado ao gerente regional da Caixa Econômica Federal de São José do Rio Preto, Dr. Fernando Tadeu da Costa Passos, solicitando as seguintes informações. O engenheiro Francisco Edson do Nascimento prestou serviço na referida instituição. Se prestou, qual a data de admissão e data de saída, e qual horário de trabalho, e que tipo de serviço foi prestado. Justificativa. Para tomarmos conhecimento e exercermos o nosso papel de fiscalizadores, de acordo com a Lei 221, parágrafo 2º do Regimento Interno, e artigo 43, inciso 21º, da Lei Orgânica Municipal. Vereador autor, Ricardo Casagrande. Em discussão, requerimento. Ninguém querendo discutir, o requerimento será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 15, de 4 de março de 2016. Senhor presidente, requeiro regimentalmente a mesa, depois de ouvir o augusto plenário, seja oficiado o senhor prefeito, Dr. Bento Carlos Garbosa, solicitando as seguintes informações. Em resposta ao requerimento 2, de 5 de fevereiro de 2016, Vossa Senhoria não respondeu qual o valor dos salários pagos aos funcionários do Departamento de Obras e Projetos. Justificativa. Para exercer o nosso papel de fiscalizadores e melhor informar os interessados. Vereador autor, Ricardo Casagrande. Em discussão, requerimento. Ninguém querendo discutir, o requerimento será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento. Requerimento número 16, de 7 de março de 2016. Senhora presidente, requeiro regimentalmente a mesa, depois de ouvir o augusto plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, Dr. Bento Carlos Garbosa, solicitando que informe este vereador se foi interrompido o fornecimento de alimentação do projeto agrícola social e, se foi interrompido, qual o motivo. Justificativa. O fornecimento de alimentação é de suma importância para os envolvidos no projeto. E como alguns assistidos pelo projeto me procuraram informando a interrupção do fornecimento de alimentação, estou formulando esse requerimento com a finalidade de prestar informações mais precisas da real situação do projeto agrícola social. Vereador autor, Kleber Rogério Baruffi. Em discussão, requerimento. Ninguém querendo discutir, o requerimento será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Agora passaremos ao tema livre. A primeira inscrita sou eu, a vereadora Tereza. Peço aqui para o Kleber, né, Kleber? Faça a palavra para o Kleber. Com a palavra, a vereadora Tereza Alves da Rocha Oliveira.
Senhor presidente, nobres vereadores, público que se faz presente e a todos que nos ouvem através da Ilha FM. Boa noite. Hoje eu só quero falar um pouquinho sobre a Semana da Mulher. E como mulher, a única mulher aqui do Legislativo, tem que falar, né? A gente gostaria de falar pelo menos um. Está aqui enaltecendo as mulheres. Então eu quero dizer uma mensagem. Mulheres fracas, fortes, não importa. Mulheres, mostra que mesmo através da fragilidade, são fortes o bastante para erguerem sempre a cabeça, sem desistir, pois sabemos que somos capazes de vencer. Temos delicadeza das flores, a força de ser mãe, o carinho de ser esposa, a reciprocidade de ser amiga, a paixão de ser amante e o amor por ser mulher. Somos fêmeas, guerreiras, vencedoras. Somos sempre o tema de um poema. Distribuímos paixão, meiguice, força, carinho, amor. Somos um pouco de tudo. Calmas, agitadas, lentas, vaidosas, charmosas e às vezes turbulentas. Muitas vezes, né? Mulheres fortes e lutadoras. Mulheres conquistadoras, que amam e querem ser amadas, elegantes e repletas de inteligência, com paciência, o mundo soube conquistar. Mulheres duras e fracas, mulheres de todas as raças, mulheres guerreiras, mulheres sem fronteiras, mulheres, mulheres. E gostaria, convidar todos, que amanhã nós vamos ter o Mérito Mulher. Gostaria de convidar todos para prestigiar essa sessão solene de entrega do Mérito Mulher, que este ano homenageará as mulheres Valéria Cristina Assis, Márcia Rocha do Carmo, Terezinha Francisca de Paula, Maria Daruíche de Paula, Karen Caroline, Helenice Momesso Franco, Cleide Regina Santos. Amanhã, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Todos estão convidados. E muito obrigado. Retorna à presidência, vereadora Tereza. O próximo vereador inscrito é o vereador Ricardo Casagrande. Tiraram o reloginho daqui? Ah, está escondido. Com a palavra, o vereador Ricardo Casagrande. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, público presente, ouvintes que nos acompanham em suas casas. O que me traz a essa tribuna são dois assuntos, e eu gostaria de começar mais uma vez endereçando à família do seu José Ernesto os nossos mais sinceros sentimentos, as nossas condolências pelo seu passamento acontecido no último sábado. O seu José Ernesto deixa, sem dúvida nenhuma, um legado muito grande para toda a comunidade de Ilha Solteira. Quantas e quantas vezes aqui esteve acompanhando nossas sessões, um exemplo de cidadania, uma pessoa que veio a esse mundo para plantar o bem. E tenho certeza que ele colheu o bem ao longo dos seus 86 anos de vida. Já nos deixa saudades, e eu quero, a exemplo do que fiz na parte da manhã no nosso programa na Band FM, desejar aqui as nossas condolências aos filhos, noras, genros, netos, enfim, a todos aqueles que tiveram o privilégio de poder compartilhar da amizade do nosso já querido, saudoso, seu José Ernesto. O outro assunto, senhora presidente, nobres pares, que me traz aqui, sinceramente, é um tema que eu não gostaria de estar levantando aqui, porque entendo até que não haveria necessidade.
Mas, infelizmente, não tem acontecido isso. Diz o grande filósofo contemporâneo que a unanimidade é burra, né? Mas, infelizmente, esse cidadão da qual eu vou me referir aqui é quase que uma unanimidade na nossa comunidade, e de forma negativa. E eu estou muito à vontade para poder falar disso aqui, porque eu não o conheço, não tenho nenhum tipo de vínculo, não tenho amizade, sei quem é, quando encontro, apenas por uma questão de educação, o cumprimento. Eu me refiro sobre o diretor do Departamento de Projetos e Obras da Prefeitura, engenheiro Francisco Edson. É, no mínimo, lamentável o que, infelizmente, vem acontecendo, e não é de hoje, já há um bom tempo, com as pessoas, com os profissionais envolvidos com o engenheiro Francisco Edson. E quero, antes das minhas colocações aqui, deixar mais uma vez evidenciado que não tenho absolutamente nada contra o engenheiro Francisco Edson, não vai aqui nada pessoal, e sim críticas do profissional que está à frente do Departamento de Projetos e Obras da nossa Prefeitura. É impressionante a morosidade, a dificuldade de um munícipe, naquele órgão representado por engenheiros, por arquitetos, de conseguir a liberação, quer seja de construções na área residencial, como também industrial da cidade. E quando eu disse que hoje, infelizmente, o engenheiro Francisco Edson é quase que uma unanimidade na cidade, a gente faz tal afirmação em cima de tantos e tantos munícipes que nos procuram, profissionais da área, que nos relatam a dificuldade que eles têm encontrado na análise e na aprovação dos seus projetos. E quero deixar bem claro aqui que o Ricardo não está pedindo para que este engenheiro faça nada ilegal. Pelo contrário, eu acho que existe uma legislação, existe uma lei, e esta lei tem que ser cumprida. Agora, eu acho que esse profissional teria que ter também um pouco mais de boa vontade em tentar resolver os problemas que aparecem. Porque o que a gente ouve e o relato que nós temos é de uma dificuldade tamanha, né? Eu vou até dar um exemplo aqui daquela brincadeira dos 7 erros. Quem é que nunca brincou de pegar o jornal e ver duas coisas iguais e vamos descobrir quem é os 7 erros naquela imagem? É mais ou menos parecido, porque o profissional entra com a análise de um projeto, ele vai lá, faz a sua avaliação, entrega o RR, que é o requerimento de resposta, e aponta lá naquele projeto, olha, está errado aqui, está errado aqui, está errado aqui, está errado aqui. Normal. O profissional vai e corrige, de acordo com as anotações do engenheiro. Aí, certo de que o projeto vai ser aprovado, chega lá. Aí o senhor Francisco Edson vai lá, minuciosamente, e começa a rever novamente esse projeto, e encontra pelo menos mais 7 erros. É brincadeira. Estão brincando com coisa séria. Eu, antes de vir aqui, para não achar que eu estou falando isso da semana passada, fui procurado pelo meu companheiro de Lions, o Alessandro, que nem sabia que eu iria usar a tribuna hoje para falar desse assunto, e como vereador ele falou, Ricardo, eu não tenho mais a quem recorrer, pelo amor de Deus. E olha a situação desse rapaz, ele fez a compra de uma casa em outubro, comprou a casa pronta, e até agora não conseguiu o habites, por uma série de burocracias apresentadas pelo engenheiro. E não bastasse isso, ele precisa disso para poder fazer o financiamento da sua casa. Agora, me parece que ele já não responde mais pela diretoria do Departamento de Projetos e Obras, volta a ser apenas um engenheiro da prefeitura. E o que é pior,
Porque enquanto ele esteve de férias, nada de projeto foi analisado. Agora ele deixa a diretoria para uma outra pessoa, para um outro profissional que está de férias. Então, no mínimo 60 dias, sem nenhum tipo de análise de projetos, de munícipes que pagam impostos, querem fazer a coisa correta e que, infelizmente, estão encontrando esse tipo de burocracia. E eu já conversei com o prefeito Bento e disse para ele textualmente, falei, Bento, infelizmente, esse profissional, eu não quero dizer aqui que é excesso de zelo, eu não quero acreditar nisso, mas ele está travancando o desenvolvimento da cidade. É um absurdo que nós estamos vivenciando. Então eu resolvi usar aqui essa tribuna, senhora presidente e nobres pares, porque, repito, não sou eu, os profissionais envolvidos na área, arquitetos, engenheiros, munícipes interessados na aprovação de seus projetos. Ninguém quer que a prefeitura faça algo ilegal. Ninguém. Existe uma legislação, que é o Código de Obras do município, e eu acho que essa legislação ela já é arcaica, ela precisa sofrer algumas mudanças, até para que esses trâmites possam ser mais acelerados. E por esta razão, senhora presidente, eu fiz a indicação e vou estar entrando esta semana com um projeto de lei para a criação de uma comissão de assuntos relevantes, e deixo desde já aqui o convite aos nobres pares de quem quiser realmente fazer parte dessa comissão, são até 5 vereadores, para que nós possamos, junto com esses profissionais, com arquitetos, com engenheiros, com a comunidade de uma maneira geral, buscar alternativas, ver o que está de errado nessa legislação e tentar melhorar. Porque não é possível que munícipes estejam atravessando uma dificuldade tamanha por uma coisa que, infelizmente, em outros municípios se dá da maneira mais simples. Aqui, tudo tem um empecilho. É impressionante. Infelizmente. Não, é uma coisa, como diria o nosso nobre colega Beto Preto do Bela Vista, me permita aqui usar o seu chavão, é para acabar com o piqui do Goiás. Não, sabe, então eu quero excesso de zelo, onde será? Não queremos nada ilegal, mas tem que ter um pouco mais de boa vontade. E outra coisa, vocês estão acompanhando nessas últimas sessões uma série de requerimentos que nós estamos fazendo a esse profissional. E não me interessa responder como ele respondeu, que o ano passado, ou este último ano que se passou de 2015, teve 100 projetos aprovados de outros profissionais. Eu não quero saber de outros profissionais, eu quero saber do engenheiro Francisco Edson, porque as informações que nós temos, infelizmente, é essa, de que alguns projetos, né, de outros profissionais, demora uma enormidade para ser aprovado, em contrapartida, os projetos do seu Francisco Edson apresentados na prefeitura, e não é ele que analisa, hein, gente? Não é ele. É o vizinho de mesa. Aí aprova rapidinho. Será que só ele é certo? Será que todos os outros profissionais fazem errado os projetos de lei aqui nessa cidade? Ô, gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu estou aqui e falando em nome dessa Casa de Leis, traduzindo o anseio de melhora de todos esses profissionais, de todos esses munícipes que estão encontrando essa dificuldade, diga-se de passagem, já se arrastando há muitos anos. Eu sei, por exemplo, que o companheiro nobre vereador Luiz Otávio já fez esse tipo de questionamento e nada foi respondido, e nada foi feito. Então fica aqui a nossa manifestação de indignação para com este profissional, para que ele possa refletir, para que ele possa ser
diria, complacente? Não, nada. Mas que tenha, pelo menos, um pouco de boa vontade em poder resolver esses problemas. E por isso, mais uma vez, eu repito, senhora presidente, nobres pares, que eu vou estar apresentando até a mesa desta casa este projeto de lei que visa essa criação de uma comissão de assuntos relevantes para que nós possamos, juntos com os profissionais e com os munícipes, discutir isso e trazer, de certa forma, esse benefício para toda a nossa comunidade. Porque, infelizmente, nós estamos atravessando um período muito difícil, né? Tem empresários que estão aí na dependência de uma aprovação, de uma liberação, e que não conseguiram até agora. Em contrapartida, outros projetos são aprovados a toque de caixa. Com o maior prazer, nobre Obrigado, companheiro Ricardo. Cido. Boa noite a todos. Ricardo, você está falando mais do que a verdade mesmo, porque, olha, tem aqui a minha grande amiga Adriana e a minha engenheira já está com mais de um ano, que está ali com um projeto, era para fazer ligar a luz lá. A prefeitura, não sei por que desgrama que eu fiz, que não ligou. Até hoje eu estou com a energia do vizinho emprestada. Isso é uma pouca vergonha mesmo, porque lá não está fazendo nada mesmo. Cido, é um absurdo que a gente está falando aqui. São projetos dos mais simples aos mais complexos. Quer dizer, não é porque, não, esse projeto demanda de um estudo. Não. Hoje, se você for ter que alterar uma parede na sua casa, você fica um ano. É um absurdo. E me desculpe, eu acho que aí nós devíamos ter também um pouco mais de pulso firme do nosso prefeito, de chamar esse profissional e falar, olha, o que está acontecendo? Acho que boa vontade em resolver o problema não custa nada. E tem muita gente esperando por isso. Era o que eu gostaria de estar colocando aqui nessa sessão de segunda-feira a todos vocês e principalmente a quem nos acompanha em suas casas. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito é o vereador Nilson Trindade. Com a palavra, o vereador Nilcinho. Boa noite, minha presidente. Muito bom estar aqui na presença de Vossa Excelência, cumprimentar aqui a todos os vereadores, os amigos da 104.9. Quero mandar um abraço aqui especial, Tereza, para o meu sogro Nelson, que acho que nunca veio numa sessão da Câmara, mas nunca perdeu uma sessão pelo rádio. Toda noite está lá com o radinho dele ouvindo, então eu estou trazendo um abraço do meu sogro Nelson para todo mundo. E eu queria falar aqui, o Luiz está chegando agora para todo mundo, que eu vou fazer um discurso hoje tipo Lulinha, Paz e Amor. Eu vou deixar para a base governista fazer requerimento, indicação e bater no governo, porque acho que é chovendo molhado falar desse governo ruim, medíocre, que a população, a gente sempre fala aqui, é um governo que não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde vai. Então a gente vê aqui a enxurrada de indicações e requerimentos que só vem comprovar e ratificar o fiasco dessa administração. Então eu vou pegar hoje só para falar de coisa boa, Cido, só de coisa light. E eu quero começar aqui, saudando meu amigo Roberto Martins, mais que cidadão ilhense, só falta, não precisa nem receber título, porque título é para quem está fora, você está sempre aqui, então seja muito bem-vindo, Roberto. O representante de Ilha Solteira, Kleber, no Conselho Federal de Engenharia, e permito dizer que é nosso representante porque tem lutado com a gente nas causas que envolvem Ilha Solteira, nessa divisão de ICMS, sede do município. Roberto tem sido sempre muito ativo, muito participativo, então seja sempre muito bem-vindo, Roberto. Você é mais que um amigo, é um irmão de Ilha Solteira. Eu quero aqui, Tereza, nossa presidenta, eu quero aqui em especial o Baixinho, que também é comerciante, também investe em Ilha Solteira, mas já há mais tempo sofre. Eu queria saudar 3 comércios em especial em Ilha Solteira. 3 comerciantes. E, através desses comerciantes, saudar a todos. Inclusive o Baixinho, que aqui é o dono da Isacar, que aposta em Ilha Solteira. Tal. Eu queria saudar o Cido, proprietário da Casa do Caldo e da Janta, que também, mais uma vez, apostando em Ilha Solteira, abre um novo empreendimento. Então, nós temos que saudar. E eu falo que, infelizmente, Ricardo, que também é um comerciante, que aposta em Ilha Solteira já há alguns anos, eu também apostei, Beto, mas infelizmente não tive perna. As minhas pernas fraquejaram, tropecei, caí
durante o percurso. Mas eu só tenho que... pois não. Porque, porque a Vossa Excelência, na hora de falar dos comércios estão dando certo, citou os nossos vereadores. Na hora de falar do que não deu, aí cito o meu. Não, estou citando o meu que não deu certo. Estou citando o meu não deu certo. Eu falo que, acho que por todos os fatores, talvez por não ter tino comercial, por não ter a perseverança, a persistência, a organização de alguns comerciantes, mas eu quero saudar aqueles que têm essa pujança e ainda acreditam que vão lá, que investem. Então, em especial, quero hoje saudar o Cido, pela Casa do Caldo e da Janta. Eu quero aqui saudar a Boutique do Peixe, né, que abriu recentemente, lá que inaugurou na zona sul da cidade. Estive lá e ficou muito bonito. A gente sabe que é muito difícil, até pelo perfil do comércio, do estabelecimento, como diz o outro, né, prosperar, mas temos que realmente incentivar que ele cresça, né? Ali inaugurou ali na frente do antigo posto Paraná, na Zona Sul. Ficou muito bonito o estabelecimento, então quero saudar ali o empresário que investiu, mas eu quero saudar aqui também o meu amigo e companheiro Kleber da Quigelo, o famoso gatinho. Mais uma vez, na sexta-feira, eu estive lá na Quigelo Que Carvão para comer o saboroso espetinho do Kleber, e fui ali agraciado, não só com o espeto, mas com a chuva torrencial que caiu. Mas eu quero saudar você, gatinho, pela sua persistência, pela sua perseverança, pelo seu tino empresarial, pela sua pegada e pelo seu amor por Ilha Solteira. Não só como munícipe, não só como vereador, mas como empresário, que investe, que acredita, que se dedica e que quer mais por Ilha Solteira. Você poderia simplesmente se acomodar como vereador, tendo um salário, ficando em casa, viajando, passeando. Você poderia se acomodar como empresário do carvão, ou como empresário do gelo, ou como empresário de outro ramo, mas você sempre investindo, aprimorando, crescendo. Então, por isso que eu faço questão de saudar os comerciantes de Ilha Solteira através de Vossa Excelência. Uma pessoa que eu faço questão de me espelhar por ser uma pessoa transparente, uma pessoa pura, uma pessoa que acredita em Ilha Solteira, que acredita no comércio e que acredita, na verdade, que o trabalho é o que dignifica e o que faz as pessoas crescerem. Então, parabéns, Kleber, pela sua perseverança, parabéns por acreditar que Ilha Solteira merece ter o seu empenho, o seu zelo, para que nós cresçamos nos espelhando em você. Que através da sua dedicação, da sua perseverança e da sua pujança, todos nós cresçamos e tenhamos uma Ilha Solteira forte. Parabéns, viu, Kleber? Eu estive lá e constatei o seu trabalho, junto com a sua companheira, com os seus funcionários ali, como o ambiente é agradável, porque quando as pessoas são valorizadas, quando os funcionários são reconhecidos, o ambiente flui, o comércio flui, e ali é um exemplo de dedicação e trabalho. Então, parabéns pelo seu trabalho, Cido, Ricardo, Baixinho e todos os comerciantes que estão aqui representados. Está ali o Fernando, que também é um engenheiro, mas também é um comerciante, Flávio Sato, que foi companheiro de Faísa, Face Luz, como professor. Começamos lá, né, Flávio? Quebrando muita pedra, carregando muito tapume nas costas, para que hoje a Uniesp tocasse o barco. Mas seja muito bem-vindo. Está aqui o Dalmi, sempre conselheiro tutelar, tutelando os interesses das nossas crianças, e os outros que aqui. Está aqui o Nelinho, do assentamento Estrela da Ilha. Um abraço a todos. Fica a saudação, e agora eu quero falar um pouquinho de um bate-volta que eu fiz semana passada, Luiz, em Brasília, para anunciar coisas boas para a Ilha Solteira. Coisas boas que o nosso PT de Ilha Solteira faz, coisas boas que a gente consegue através dos parceiros, do PT, do governo federal, e anunciar aí que já está, né, empenhado no orçamento, mais 150 mil de emenda do nosso deputado federal, Paulo Teixeira. Emenda que veio para a saúde, para ser investido na atenção básica de saúde. De lá nós ligamos para a nossa secretária, a Eliana Covre, que já falou com o deputado por telefone e já recebeu ali o espelho da emenda para que ela possa fazer o cadastro até no dia 15, Tereza, de março, agora, para que Ilha Solteira seja contemplado com mais 150 mil reais de emenda para a saúde. 50 mil são contingenciados, mas 100 mil já estão disponíveis, então é mais uma emenda que o deputado Paulo Teixeira faz aí com parceria. E por falar em parceria, o motivo da minha viagem, o Reinaldo, o motivo da viagem para Brasília
foi um convite do superintendente estadual do INCRA, do Wellington Diniz, viu, Roberto? Porque o INCRA daqui foi intimado pelo Ministério Público a se manifestar nos autos de ação civil pública que corre aqui. Tem um TAC que foi ajuizado aqui pelo MP, e o INCRA de Brasília foi notificado para prestar informações sobre o projeto Casulo. E o Wellington foi para essa reunião, e dentre as pautas seria abordado esse assunto do Casulo de Ilha Solteira, me convidou e eu participei. E lá ele explanou para o ministro, Patrus Ananias, a situação de Ilha Solteira, o porquê daquela manifestação do MP, do pedido de manifestação do INCRA, e ele colocou ali para o ministro que Ilha Solteira tem a possibilidade e o potencial de implementar o projeto Casulo aqui, dependendo exclusivamente do Executivo, de fazer os estudos, as adequações e encaminhar para o INCRA de São Paulo todos os detalhes para que, em parceria com o INCRA, se instale o projeto Casulo em Ilha Solteira. Foi informado naquela reunião, através do governo federal, através do ministro, que o INCRA, para esse projeto Casulo, dispõe de 35 milhões de reais para esse ano, valor esse que já está empenhado. Então, coloquei para o prefeito na reunião que nós tivemos com ele a semana passada, logo que eu retornei na sexta-feira, que agora depende da prefeitura viabilizar a área, fazer toda a legalização que for necessário e entrar com um pedido formal para que o INCRA implemente esse projeto, enquanto ainda existe orçamento. Nós sabemos que 35 milhões de reais, por um lado, parece ser grande, mas é uma dotação orçamentária para todo o estado de São Paulo. E esse projeto, que inclui não só a demarcação dos terrenos, mas também infraestrutura como iluminação, rede de água, esgoto, então é uma infraestrutura cara. Então, vários municípios estão pleiteando, e não só a Superintendência Estadual, como o INCRA Brasília, se colocou à disposição e topa a parceria. Então, tem dotação, o INCRA quer, depende agora da regularização por parte do município e do prefeito poder se posicionar para que o INCRA possa realmente implementar esse projeto, caso o município e os munícipes queiram. Então, está aí na mão do prefeito agora, do diretor de agronegócio, poder acertar a situação. Quero falar também que nessa reunião foi definido lá, Ricardo, a liberação de 90 mil reais para poder custear a empresa que está concluindo aqui a construção da UPA, que é a primeira unidade padrão de processamento de alimentos do estado de São Paulo. Então, a obra está parada por falta de repasse para a empresa, mas esse valor vai ser repassado agora, que já foi empenhado o valor de 90 mil reais. E também está disponível o projeto, Beto, projeto Sala Cidadania, que é como se fosse aquele acesso a São Paulo, mas voltado para o assentamento. É uma sala onde o INCRA disponibiliza todos os computadores, a antena, toda a parte digital para poder ter acesso à internet. Então, o prefeito nós já tínhamos feito essa conversa em São Paulo, o prefeito disse que disponibilizaria uma sala. Até então não tinha disponibilizado, ele falou que tem interesse no projeto, então ou o prefeito vai indicar uma sala, ou com a conclusão da UPA, vai se instalar uma sala cidadania lá na UPA. Então, para que todos possam saber também o motivo da viagem, que agora nós estamos os fiscais, né, que fiscaliza pela internet, pela rádio, mas não vem na Câmara, que é o pessoal da Mais. Eu estou aguardando até hoje uma visita deles aqui, mas nunca vieram, fica à vontade. Então, para poder colocar o motivo da viagem e falar também, Luiz, na reunião na Senais. Estive lá com o Kleber da outra vez, o Kleber conheceu lá comigo, conheceu o Vital e o Roberto Marinho. Senais, Secretaria Nacional de Economia Solidária, ligado ao Ministério do Trabalho. E o Wellington esteve comigo lá dessa vez. E nessa reunião lá na Senais, esteve junto o pessoal da Unisol, que é a União Nacional de Cooperativas, falando que eles topam Ilha Solteira, fazer uma visita e fazer, inclusive, se o prefeito quiser, o município quiser, uma parceria, para que eles possam fazer um projeto, Beto, para poder readequar e reestruturar a Copercele. Não só o barracão, para conseguir estrutura, que até hoje não foi EPI para lá, esteira, prensa, empilhadeira, mas também todo o trabalho para conseguir emenda para caminhões, para poder fazer o transbordo, recolher o reciclável, levar o que é resíduo orgânico para o aterro sanitário. Então, a Unisol é quem faz os projetos para as cooperativas do Brasil. Eles se colocaram à disposição para receber o município de Ilha Solteira em São Paulo, ou com agendamento vir fazer uma visita aqui em Ilha Solteira. Então, hoje nós estamos porta aberta com a Unisol, se o município quiser fazer o projeto para a gente, e com a SENAI, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, para poder viabilizar, junto ao Banco do Brasil, através do projeto Cataforte,
Caixa Federal, BNDES, Petrobras e outros parceiros do governo federal para, uma vez o projeto feito e aprovado pela Senai, eles irem com a gente, com o município, buscar o recurso para implementar esse projeto aqui, para a gente realmente ter um trabalho ambiental da solteira de verdade. Um trabalho onde realmente a gente possa fazer ali e propiciar a Copercel estrutura para que eles possam trabalhar. Estrutura digna, com EPIs, que são equipamentos de proteção individual, condução, esteira, prensa, empilhadeira, suporte em projetos e o consumidor final, onde realmente eles vão poder ali processar os recicláveis dele e conseguir, Ricardo, valor agregado à produção deles. Então, esse é um pouco do resumo da nossa viagem para Brasília semana passada. Nós saímos daqui na terça, fizemos reunião na quarta e voltamos na quinta. Foi bate e volta, nós passamos mais tempo dirigindo do que em reunião, mas para que a população possa saber o que os vereadores têm feito aí. Então, fica aqui um abraço, Tereza, a Vossa Excelência, e eu quero saudar a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher através de Vossa Excelência. Vereadora que está aqui com a gente, que a cada dia que passa eu faço a questão de elogiar e de dizer que, mais que mulher, é uma amiga que eu fiz aqui nesses 3 anos de mandato de legislatura, em que pese conhecê-la antes da Câmara, acho que a gente pode estreitar os nossos laços de amizade aqui nesse Legislativo. Então, Tereza, sinta-se agraciada, parabenizada, homenageada enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto vereadora, e que as mulheres sintam-se abraçadas através de Vossa Excelência, que é uma grande figura, uma grande amiga e uma grande mulher. Um abraço, obrigada, Nilcinho. Com essas palavras, fico emocionada, viu? Obrigada. Você merece. Um grande abraço e boa noite a todos. Próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito é o vereador Beto. Quase que eu falei. Quase que eu falei, Beto Preto está coado, mas aí... Menino tomou o Rivotril. Senhora Presidente, nobres pares, todos que estão aqui presentes nesta Casa de Leis, em nome aqui do Roberto Martins, presente aqui, cumprimentar a todos, o Fernando também aqui, fazia tempo que eu não estive aqui, Fernando, seja bem-vindo, ouvintes da 104.9, Ilha FM, todos que nos acompanham pelo site da Câmara, muito boa noite. Eu quero aqui, a nobre vereadora Tereza teve uma felicidade muito grande quando pediu aí 1 minuto de silêncio pelo passamento aí do nosso amigo. E aí agora eu vou usar o singular do meu conselheiro, o meu amigo José Ernesto, e eu quando entrei aqui, meu primeiro mandato, eu iniciei aqui nesta Casa de Leis, o senhor José Ernesto, ele acompanhou 1 ano do meu trabalho, posteriormente ele começou a fazer algumas visitas no meu gabinete, aliás, no gabinete da população, né, Tereza? Não é meu gabinete, é nosso gabinete. E começou a me dar alguns conselhos, porque quando eu comecei aqui, eu achava que eu conseguiria resolver aqueles problemas lá do Iraque, acabar com o Estado Islâmico, e eu achava que eu ia até fazer a cabeça lá daquele camarada lá da Coreia do Norte para ele ficar mais mansinho. Então eu estava completamente equivocado. E o senhor José Ernesto, ele deu muito conselho, conversava muito comigo. Antes de começar as sessões, a gente sentava e ele conversava. Então, devo muito ao senhor José Ernesto. Quero aqui desejar os meus sentimentos à família, e só Deus mesmo, qualquer coisa que eu fale aqui, talvez vai ser em vão, e com certeza será em vão. Pedir a Deus que conforte o coração dos familiares, dos amigos, porque a lacuna realmente não tem como, vai sempre existir essa lacuna,
que é a falta do senhor José Ernesto junto aí à população de Ilha Solteira. Hoje o nobre vereador Dr. Nilson Trindade, ele, assim, bastante, como ele disse, é Nilcinho, paz e amor, né? E aí disse que vai deixar para o pessoal da base. É complicado. Eu pedi aí, eu fiz aí alguns requerimentos e já me chegou em mãos os requerimentos, os quais, vereadora Tereza, eu pedi a questão das férias vencidas. E eu me deparei com uma situação aqui de alguns secretários, eu não vou citar o nome dos secretários nesse primeiro momento, por falta de ética, porque eu vou faltar com a ética, mas eu vou estar encaminhando ao prefeito, em forma de ofício e requerimento. Aliás, vereadora Tereza, eu vou fazer um ofício, mas eu gostaria que fosse encaminhado através da presidência dessa casa, esse ofício, porque aí vem a resposta para esta Casa de Leis, de alguns secretários que estão aí com 2 férias vencidas. Tem secretário aqui que já está aí com 3 férias vencidas. Então, eu vou pedir a informação, vereadora, para qual é a programação desses funcionários de tirar essas férias, esses secretários, ainda este ano. E para tirar essas férias tem que ser rápido. Porque, salvo engano, e com a devida vênia, tem as multas. Eu não sei como funciona isso. Então, eu vou ver até com a jurídica da casa, como que funciona essas pessoas aqui, que tem aqui com 3 férias vencidas, tem secretário com 2 férias vencidas, tem secretário com 2 férias e meia vencida. Então, precisa ver isso aí, porque já foi dito aqui várias vezes, essa questão das multas, chega no final do ano, no final do mandato, aí existe aí uma situação de estar indenizando essas pessoas, e isso eu entendo que é meio complicado, então o prefeito precisa responder para nós. A prefeitura está passando por um momento difícil? Tá. Então vamos saber como vai ser resolvido isso daí, vereador Antônio Carlos. Você dá uma parte, vereador? Dá uma partezinha aí. Eu denunciei no começo do mandato, não sei se Vossa Excelência lembra. Doutor Odemes, eu lembro. O doutor Odemes. Eu lembro. Foram 4 anos sem tirar férias no governo Odília, 4 anos no governo Edson. Queria perguntar para Vossa Excelência se ele não tirou. Porque além de não aparecer na cidade, a gente vê aquele uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, às vezes nem vê. E aí foi 140 mil reais, depois 150 mil reais, e agora nesse governo vai ser mais 150 mil. Isso não pode acontecer, né? Então acho que tem que tirar férias normal. Não sei se ele está na relação, provavelmente vai estar. Mas mesmo denunciando, continua do mesmo jeito. Eu também já tinha feito um requerimento igual ao da Vossa Excelência, e as respostas que eu tinha era que vários secretários ainda não tinham tirado, né? E continua do mesmo jeito, né? Veja bem, nobre vereador, eu deixei para fazer esse ano exatamente para ver a situação, porque esse ano é o último ano desse mandato, então é por isso que eu deixei para fazer esse ano. E também tenho aqui... E tomara, o vereador, desculpa de interromper, que não deixe para o próximo prefeito pagar as indenizações, né? Porque já aconteceu, né? Então que pague todas as indenizações de todos os cargos de confiança nesse mandato mesmo, né? Sim. A outra situação é quando eu pedi a relação no centro de custo 044, e que antes até então eu achava que o gasto com o Natal foi aí em torno de 70 mil reais, que foi aqueles bonecões bonitos lá, né? Que foi colocado lá na praça, que até a pipoca que a minha filha comeu lá na praça, um dia que eu estive lá, uma determinada funcionária em cargo de comissão fez gracinha na rede social, eu achei que ela, talvez, pelo fato de ser assim, bastante limitada, talvez ela tenha feito essa gracinha, achando que quem estava pagando a pipoca que a minha filha comeu, talvez ela achou que tirava do salário dela, do cargo de comissão que ela tem, e além de ter o cargo de comissão muito estúpida com as pessoas que procura a área que ela trabalha, e aí eu tive que fazer umas colocações para mostrar que aquilo lá estava entrando nesse 044 aqui,
o centro de custo denominado Natal Legal. Eu vou levantar todos os endereços dessas empresas que aqui estão e dizer que o gasto realmente que foi aqui, que está nesse centro de custo, é R$ 177.449 e provavelmente deve ter alguns gastos aí também que foi feito através da caixinha, mas assim que chegar a resposta aqui, de um outro requerimento que fiz, aí nós vamos ter informação sobre isso. Eu quero agora uma outra situação. Tivemos aí esse final de semana uma situação meia complicada com relação ao ex-presidente que foi levado, acho que coercitivamente, é isso, vereador Nilson? Né, para que ele prestasse depoimento, e a rede social, bastante gente falando uma série de coisas. Eu quero dizer o seguinte, eu fiquei triste até o fato do que aconteceu, porque eu já fui aqui, quantas vezes, não foi poucas as vezes, que eu fui chamado aqui de líder de uma quadrilha, e com certeza algum vereador vai vir posterior a mim para poder estar me criticando, e eu sei que esse ano eu vou apanhar bastante, inclusive pedi até para minha esposa comprar um pouco de pó royal, alguma coisa nesse sentido, para a hora que eu chegar em casa tomar um banho, eu passar no corpo. Não sei se é o pó royal ou se é o... Não, mas é aquele que faz crescer, é o fermento, para jogar um pouco de vez em quando, porque eu sei que esse ano vai ser um ano atípico, eu vou apanhar bastante aqui nessa tribuna. Mas eu fui chamado aqui de líder de quadrilha, fui chamado que o prefeito que eu fui líder dele roubou, e uma série de coisas. E na verdade, o que fala aqui, que ele foi recentemente, não é acusado, ele foi, como que diria, Nilson, me ajuda aí, ele foi condenado em primeira instância, né? Ele foi condenado em primeira instância porque os materiais, é bem claro isso daí, a legislação permite a dispensa de licitação desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. Na sentença, o juiz menciona que materiais deveriam ser adquiridos de maneira global e que a conduta de fracionar as compras não encontra respaldo na legislação. E agora ele vai se defender. Então, nesse primeiro momento, eu não vou criticar, não vou fazer menção nenhuma, porque eu sei, às vezes que eu fui aí criticado, falando que o doutor Edson era ladrão, doutor Edson isso, aquilo, que ele está condenado e que... a impressão até que dava é que ele já estava preso, igual muitos do PT estão presos, né? Então a impressão que dava era essa. Mas nós vamos aguardar, me parece, segundo o Fantástico, lá tem 31 prateleiras. Até agora a documentação só está na 24ª, que foi a última que teve, que tem os documentos para ser analisado. Provavelmente ainda vai ter mais aí 6, 7, 8 operação da Lava Jato para estar esclarecendo tudo o que está acontecendo. Então, eu acredito que ainda, como vereador aqui nesta Casa de Leis, se esclarecer tudo esse ano, ainda vou ter a oportunidade de falar alguma coisa sobre esta situação. Mas eu gostaria de falar agora sobre uma senhora. Senhores vereadores, eu gostaria de falar aqui sobre uma senhora, que essa senhora ela tem feito algumas críticas, principalmente a esse vereador, depois que eu comecei a colocar alguns requerimentos, fazer algumas situações que eu vejo que eu entendo que está fora, não está correto, e eu tenho cobrado desse executivo. E ela tem feito algumas críticas, inclusive hoje que eu coloquei que os estudantes que não fizeram o cadastro, que poderia se recadastrar hoje à tarde e amanhã até meio-dia. Porque eu liguei a hora que muita gente ligando, logo de manhã ligaram para mim, e eu, gente, eu acredito que vai ser divulgado tal, e vai ser cadastrar aquelas pessoas que faltam. E teve um momento que eu falei, eu vou ligar, porque era muita gente ligando. Eu tenho até o nome das pessoas. Aí eu liguei no gabinete e falei com o Marquinho. O Marquinhos falou, o pessoal está entrando para uma reunião agora. Eu falei, os vereadores estão participando? Ele falou, não, só o pessoal interno.
Eu falei, por favor, a hora que terminar, você me dá o retorno. Às 4 horas ele me deu o retorno. E aí me disse que hoje à tarde e amanhã até o horário do almoço podia ir lá, levar os documentos daqueles que não cadastrou e levar uma declaração por que não cadastrou. Vereador, eu vou precisar depois aí de uns 2 minutinhos aí, ou então vou ter que me inscrever no tema livre, na explicação, mas não põe ainda não. E aí, essa senhora me coloca lá no Face, aí eu pus utilidade pública e mandei para o Face, porque é 4 e pouco da tarde, como que eu ia? Eu liguei para aqueles que eu tinha o nome, e aqueles que eu não tinha, que eu acredito que... E coloquei que o jeito que seria... Ela fez uma declaração no meu Face lá, falando que todo mundo já sabia. É mentirosa essa senhora por nome de Cássia Gonçalves. Mentirosa porque não sabia, porque se os alunos soubessem, os vereadores aqui, todos sabiam? Todos sabiam que ia até amanhã? Eu não sabia, porque a hora que ligaram para mim eu não sabia. Então só falaram para os senhores que estão aqui falando que sabia. Eu não sabia, o Luiz Otávio está balançando a cabeça que não sabia, o Ricardo também está balançando que não, o Baixinho balançando que não, a Tereza, que é a presidente, que não, o Nilcinho que não, o Toninho sabia, Toninho? Também não, o Kleber sabia, o vereador Kleber sabia. Então, assim como eu fiquei sabendo às 16 horas. E aí ela fala que todo mundo sabia. Então é uma senhora mentirosa. E eu... Eu estou começando a entender porque a senhora Cássia Gonçalves, ela critica tanto quando a gente fala alguma coisa. Ela sabe mais do que o próprio governo. Porque uma moça que me criticou por causa dos cartões que eu distribuo, aí falou que é período eleitoreiro, não sei o quê, inclusive convido ela, tem uma senhora aqui na ilha que tem todos os cartões que eu entreguei desde quando era folha de sulfite. Convido ela para ir na casa dessa senhora que vai ver que não é. Aí ela fez um comentário lá e uma moça falou que estava tentando uma vaga na creche e não conseguia. Ela falou, mas você me entra em box que eu consigo. Daí a pouco ela colocou lá no meu Face, eu não vou tirar ela, não vou excluir nada, vou deixar, vou dar bastante cordinha para ela. Ela colocou lá no meu Face para a moça, já está sendo resolvido. Então ela resolve mais do que a secretária da saúde, ela resolve mais do que todo mundo, porque ela colocou que estava sendo resolvido. Aí a pessoa que disse que me pediu a vaga e eu não consegui, porque eu não sou a secretária da educação, e eu acredito que quando um vereador, quando uma amiga, quando um amigo pressiona a secretária da educação e consegue tirar alguém que está lá atrás da fila, ou que entrou hoje, colocar na creche, está deixando outras crianças que estão aí, mais de 80 crianças, aguardando na fila, vai continuar aguardando mais tempo. Então ela colocou que já está resolvendo. Então essa senhora, além de ser mentirosa, ela é oportunista. E aí eu vou dizer por quê. Os senhores vereadores, eu acho que todos já conhecem este fato, porque não é história o que eu vou dizer aqui, é fato. A senhora Cássia Gonçalves, salvo engano e com a devida vênia, está aqui o nobre vereador. Doutor Nilson, por gentileza, eu sempre falo salvo engano e com a devida vênia. O que é que significa isso daí? Com todo respeito... Faz 4 anos que eu falo. É uma brincadeira, viu, vereador? Eu já sabia que é desculpas e respeito. Salvo engano e com a devida vênia, em 2013, a empresa dessa senhora, eu até tenho o nome aqui da empresa, Cássia Regina de Souza Meira ME, participou, senhores vereadores, você que está me acompanhando pela internet, você que está aí desempregado, que está aí, que vai na farmacinha e não tem um remédio porque está passando por alguma situação difícil, a prefeitura, você que vai lá no ESF e aí não tem, às vezes, o material para curativo, você que às vezes precisa usar a fralda geriátrica, recebia 120 por mês e agora está sendo 60, 40, você... É você que paga por isso. Em 2013, esta empresa participou de uma licitação e perdeu. Mas, aquela coisa boa, aquela, né, amizade com a primeira-dama,
ela conseguiu um cargo de comissão. E aí ficou na prefeitura não sei quanto tempo, mas vou saber, em cargo de comissão. Então é por isso que ela tem, inclusive aqui nessa relação, e eu vou querer saber por que é isso, que eu pedi das empresas, do 044, tem o nome dela recebendo R$ 284,80, e depois tem aqui o mesmo valor que está fazendo um estorno desse valor. E eu vou querer saber por que pagou e estornou. Depois eu vou querer saber isso aqui. Assim como eu vou querer saber o endereço de todas essas empresas, aquelas que eu não consegui na internet. Então, essa senhora, ela está criticando, ela está falando que ela faz, que ela acontece, ela precisa parar de ser oportunista e mentirosa, porque hoje, descaradamente, ela mentiu no Face quando ela falou que todos os alunos sabiam. Mentirosa. É uma senhora mentirosa. Então, ela precisa tomar cuidado com o que ela fala, ela tem mais é que defender mesmo, defender aquela teta que ela mamou durante mais de um ano, eu acredito, precisa defender, passar um creminho, tal, né, para a teta não rachar. Então, ela precisa fazer isso. A senhora Cássia Gonçalves, designer aqui na cidade, uma excelente profissional, é uma das melhores profissionais em design de um raio de 3.000 quilômetros. Mas, infelizmente, nunca ouvi falar que ela já participou de alguma associação. Amanhã ela deve sair aí na rede social, porque tem uns outros comissionados, tem talvez até secretário, secretária, que é muito amigo dela, e talvez agora, nesse momento, a hora que terminar esses 4 minutos e 40 segundos, que ainda falta, e eu acho que é pouco, vereadora Tereza, vai ligar para ela, falar, o vereador Beto, aliás, Tereza, se você me dá mais 10 minutos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para eles procurar um gravador, ligar e eu começo tudo de novo. Falo tudo outra vez, porque de repente eu estou esquecendo de alguma coisa e eu vou lembrar. Então essa... Hã? Não, e outra coisa, vou deixar claro aí para quem quiser, está à disposição, viu, nobre presidente? Se alguém pedir a fita, manda só com a minha fala, porque aí dá menos trabalho para eles poder ver o que eles vão querer colocar na rede social. Uma babaca que foi e colocou, que tem muita gente sabendo que isso, vai lá e me denuncia e fala que eu chamei de mentirosa, oportunista e babaca. Quero que denuncia. Eu quero que denuncia, porque pode falar tudo isso, mas não pode falar... Bom, deixa para lá. Então, essa senhora, ela precisa tomar cuidado. Ela precisa ser candidata a vereadora, ganhar a eleição igual a Vossa Excelência. Igual a Vossa Excelência ganhou. E vir aqui para esta Casa de Leis e trabalhar, ficar aqui 4 anos. Inclusive, recentemente, falou de todos os vereadores. Falou que todos os vereadores, num comentário que ela fez aí a respeito de viagem. Só que ela não perguntou quanto cada vereador já trouxe para o município. Através de emenda, de contrato, tem emenda aí que já foi assinado contrato com a Caixa Econômica, e aí teve uma pessoa que falou, Beto, deixa para lá, mas aí eu não aguento. Vereador Ricardo, eu não aguento. Eu não tenho esse perfil de deixar para lá, porque senão qualquer hora dessa, se eu chegar aqui, que eu abrir a boca para falar e eu pensar, eu vou deixar para lá, pum, aí me dá um infarto. E aí é isso que tem algumas pessoas que estão querendo. É exatamente isso, que eu morro de infarto para poder elas, né, que aí não vai ter o Beto Preto aqui lá do Bela Vista, mas tudo bem. Então, senhora Cássia Gonçalves, até usei um termo aqui, babaca, meio estruxo, mas é porque, esse negócio aí, mas é que não dá para aguentar uma pessoa oportunista e mentirosa, falar que todos os alunos estavam sabendo, nem os vereadores aqui estavam sabendo, porque não foram convidados para ir lá dar opinião. Porque se eu estivesse lá, eu pediria, ao invés de hoje, das 4 horas em diante, e amanhã até 11h30, meio-dia, eu pediria para dar pelo menos mais 2 dias, para dar tempo de todas as pessoas. Agora ela fala que todos os estudantes estão sabendo, mentirosa que falou isso. Por quê? Porque aí se ninguém aparecer lá até amanhã, meio-dia, ela vai sair falando, não foi porque não quis, todo mundo estava sabendo. Então ela sabe mais do que a secretária de Bem-Estar Social, Turismo e Cultura, sabe mais do que a secretária da Educação, que aliás eu acho que devia, não sei se estava sabendo também, se estava sabendo, pelo menos eu não me informou isso, apesar que eu também não perguntei.
Mas então, vereadora Tereza, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu ia falar sobre uma visita que eu hoje liguei para a secretária do Bem-Estar Social, Turismo e Cultura e convidei ela para que nós fôssemos até a praia. Exatamente disse a ela: senhora Fátima, eu saio meio-dia aqui da CESP, aqui pertinho, eu passo lá, se a senhora puder ir, mas ela está alheio à vontade dela, porque ela estava com um problema, mas ela pediu que a Márcia fosse representar, e nós estivemos lá vendo tudo aquela meleca que está lá. Vimos aquela meleca, está igual ao Congresso Nacional, está uma meleca. E aí mostrei para ela, e mostrei também as coisas que eu acredito que são fáceis de resolver. É isso, senhora presidente. Desejo a todos uma semana feliz e que Deus abençoe a todos nós. Próximo vereador inscrito é o vereador Kleber da Quigene e Carvão. Do espetinho agora, né, Kleber? Com a palavra o vereador Kleber. Boa noite a todos, senhora presidente, nobres pares, público presente. Cumprimentar todo o público em nome do Domingão, nosso amigo, cumprimentar todo o público presente, pessoal que nos ouve em casa, pelo site, pela rádio. Senhor presidente, eu quero só comentar também, a respeito do requerimento que fiz, sobre uma informação que acho que todos os vereadores têm, a respeito que foi cortado a alimentação do Projeto Agrícola Social, da PAI, lá daquele projeto Ilha de Papel, e mais algumas as merendas na escola. Inclusive, essa semana passada nós tivemos reunião com o prefeito, ele explicou a respeito dos motivos que levaram ele a tomar essa providência, e o que me causou espanto é que ele falou que não sabia que tinha cortado a alimentação do PAS, Projeto Agrícola Social. Então, por isso eu estou fazendo esse requerimento por escrito, para poder ter a resposta também por escrito, formalmente, para que ele explique, vá procurar saber e explique o motivo dessa ação, do corte do fornecimento de almoço para os meninos que vão lá do Projeto Agrícola Social. Eu acho que depois da resposta eu devo fazer algum comentário sobre isso. Falando a respeito do requerimento que o Beto fez, de férias, tudo. Depois, Beto, eu gostaria de só fazer uma comparação, aproveitando o presidente do sindicato aqui, só fazer uma comparação de todo o gasto que vai ter as férias vencidas de todos os secretários, comissionados, fazer uma relação quanto que ficaria os 10 dias de férias dos funcionários, se tivesse esse planejamento de soltar as férias no devido tempo desses funcionários. No final do ano, se não fizer, tem que pagar multa, pagar atrasado, tudo. O próprio vereador Toninho disse que no mandato da Odília e do Edson, um servidor tirou quase 140 mil por mandato em relação a isso. Então, fazer só um comparativo em relação a quanto que ficaria esses 10 dias, senhor presidente. Eu acho que essa informação o senhor já tem, mas em relação a esse gasto, um terço da folha. Então, para saber quanto que ficaria, porque já a explicação que o prefeito dá, que não tem verba, não tem provimento para isso, para pagar esses 10 dias. Mas para pagar as férias desses servidores, vai ter no final, se não tirar no devido tempo. Eu queria também agradecer a palavra do Nilson, sem me estender muito, Nilson, agradecer as suas palavras em relação, mas eu estendo essa homenagem, as suas palavras, a todos os comerciantes de Ilha Solteira, porque realmente é uma luta nesses tempos difíceis,
E a gente sabe que o quanto que está difícil o comerciante se continuar com as portas abertas ainda. Tem a luta, o leão do dia a dia, que se mata um leão por dia, mas tem também todos os imprevistos que acontecem. Na nossa cidade aqui também tem um agravante que eu acredito que a prefeitura, a gente sempre faz uma conversa, uma fala, desde o começo do mandato, que se a prefeitura tivesse o compromisso de conversar com os comerciantes, a nossa cidade tem quase 1000 comércios, só na associação comercial tem quase 400 associados, filiados à associação comercial. Então a gente sempre fez essa conversa na associação comercial, que eu faço parte, que se a prefeitura estreitasse o relacionamento com o comércio, eu acredito que seria mais fácil. Então a gente sabe acho que sempre vai vir com a conversa que não, mas não pode, tem pregão, licitação, pregão eletrônico e tudo mais. Mas eu costumo dizer que para fazer a coisa errada sempre se dá um jeito. Então, para fazer a compra ficar na cidade, que é o que interessa, pelo menos o que tem na nossa cidade, eu acho que se fizer uma licitação bem feita, um edital bem feito, eu acho que dá para fazer com que no nosso município se forneça pelo menos quase tudo que a nossa cidade, que a nossa prefeitura compra. Então fica aí um apelo para que o prefeito se aproxime mais do comércio, pelo menos nesse finalzinho. Eu acredito que tem um projeto polêmico que vai entrar daqui uns dias na Câmara, então acho que vai ter que ter essa conversa com o comércio, com a associação comercial, para estreitar o diálogo, para ficar melhor, para a gente poder achar uma resposta mais adequada que agrade todos, principalmente os munícipes, os comércios, e que dê um desenvolvimento para a nossa cidade. Quero também ir finalizando. Não, antes de finalizar, eu quero falar a respeito do requerimento que fiz para estender, prorrogar o prazo do cadastramento. Eu acho que o Beto falou, foi feliz no que ele falou, mas a gente vem conversando com vários estudantes, eu acho que todos os vereadores têm essa reclamação, porque fechou o prazo para o recadastramento e muitos alunos ficaram de fora. Eu fiz um requerimento, eu acho que não é necessário eu ler novamente o requerimento que pede a prorrogação até sexta-feira passada, que quem não se lembra, o prazo era até o dia 25 do cadastramento, nós pedimos que fosse prorrogado até sexta-feira passada, dia 4, e não aconteceu isso, e nesse tempo todo, muita gente ficou reclamando que não deu tempo de fazer o recadastramento, que ficaria sem o transporte, não ia dar para fazer a carteirinha, pagando ou não, pagando 60, sendo isento, pagando 80, 180 ou 120, não daria para pegar o transporte. Então é que eu faço apelo aqui na tribuna que o prefeito se sensibilize, que estenda mais um pouco, não amanhã até meio-dia, mas pelo menos essa semana, para que todos os alunos e estudantes, as pessoas que precisam desse transporte, dê tempo de fazer o recadastramento. Acho que o prazo final do recadastramento não pode cercear, não pode impedir que o aluno vá. Então não é só o problema de pagar 120, 600, 120 ou 180, porque se a pessoa não fez recadastramento, não vai ter como ir no ônibus. Então a pessoa vai ter que parar. Então tem que dar essa possibilidade para o estudante fazer esse recadastramento e se legalizar, pagando, já que não tem a possibilidade realmente de ter, que no começo era a briga de todos, era continuar a gratuidade do transporte, mas já que vai ter todo esse recadastramento para saber quem pode pagar ou não, mas que pelo menos todos tenham a possibilidade de fazer o recadastramento. Não pode, eu acredito que não tem nenhuma necessidade de proibir os alunos de fazer o recadastramento, de continuar estudando. E por fim, presidente, eu gostaria de ler uma mensagem que todos os funcionários e vereadores dessa casa fez,
uma mensagem muito bonita, uma mensagem em forma de poema, praticamente, que fez a pessoa que fez parte dessa casa por muito tempo, que é o seu José Ernesto. Eu de manhã, eu cheguei aqui cedinho na casa, aí os funcionários pediu que eu fizesse uma homenagem ao seu José Ernesto. Aí eu pedi que o Gil escrevesse uma mensagem em nome de todos os funcionários e vereadores dessa casa, em homenagem ao nosso amigo Zé Ernesto. Eu vou ler na íntegra. Dos grandes homens que aqui passaram e com a vida se defrontaram, houve um que mais brilhou. José Ernesto era seu nome, que o tempo fez renome. Pelas sementes que aqui plantou, aqui chegando não viste nada. Então deixastes bem plantada a bandeira que mais reluz, se é a luz. Com os ensinos do Evangelho, que brilhando pelos milênios, ao bom caminho nos reconduz, se é a luz. Ensinaste o Espiritismo, com a pureza do cristianismo, para que todos tivessem luz, mostrando que a porta estreita aperfeiçoa quem sujeita a seguir as pegadas de Jesus. Não paraste pelo caminho, sabias não estar sozinho, ao ouvir dar o teu recado. Confiavas na providência, tinha fé na assistência que te davam do outro lado. Quanta gente sofrendo, da vida se aborrecendo, sem esperança, sem paz. A quanto destes guarida, desta gente tão sofrida, foste um verdadeiro pai. Foste o grande pioneiro, e no filho do carpinteiro depositava a tua fé. Era tudo o que querias, seguir o filho de Maria, o Cristo de Nazaré. Não deixaste o seu legado, e serás sempre lembrado pelos seus atos, e a pureza dos teus ensinamentos, de fé, esperança e amor. Agora já vive noutras romagens, onde leva suas mensagens nas mansões celestes, se é a luz. Homenagem de todos os vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Ilha Solteira ao nosso inesquecível Sr. José Ernesto. Quero mandar um abraço bem carinhoso a toda a família do Sr. José Ernesto, em especial a Dona Meire, que é filha do Sr. José, uma pessoa querida, uma pessoa muito amiga. E aqui está, em nome da Terezinha, funcionária dessa casa, da Claudinha e todos que queriam fazer essa homenagem, está feita. Eu acho que é um grãozinho de semente, porque eu acho que o Sr. Zé merece muito mais. Em especial, acho que a grande homenagem que a gente pode dar ao Sr. Zé é escutar os conselhos que eu tenho certeza que ele passou, não só para o Beto, mas para todos os vereadores, para todos os funcionários daqui. Então, acredito que essa é a homenagem que a gente tem que prestar ao longo da vida ao Sr. Zé, que é colocar em prática os ensinamentos deles. Boa noite a todos, uma boa semana. Com a palavra, o vereador Toninho, falando como líder. Senhora presidente, nobres vereadores, cumprimentar o público presente e os ouvintes da rádio comunitária e o pessoal que também está acessando o site da Câmara. Eu não ia falar, mas eu acho que vale a pena, vou falar só 5 minutos, viu, senhor presidente? Primeiro falar um pouquinho do seu Zé Ernesto, né, e os sentimentos da família, que nesse momento, né, de sofrimento, perde um ente querido, apesar da idade, mas é uma pessoa muito querida e que contribuía muito com a família e com a comunidade e com nós. Eu tive a oportunidade de ir no velório e estar conversando com as filhas deles, e colocando para ela, né, que ele faz muita falta aqui na Câmara, que usava a tribuna da Câmara praticamente uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e que aquela voz tranquila, aquele jeito sereno, né, humilde, ensinava muito para nós vereadores. Eu até disse para ela, o vereador Ricardo, que muitas vezes aqui, daquele jeitinho simples dele, ele puxava a orelha dos 9 vereadores, né?
de uma forma muito tranquila. Parabenizar, Ricardo, pela homenagem que você fez para a família e para ele hoje no Jornal da Band. Então, é uma pessoa que não só nós aqui vereadores, mas que toda a comunidade de Ilha Solteira vai sentir a falta. Eu quero falar um pouquinho que o Beto veio falar do Lula e eu acho que o Brasil está vivendo um momento ímpar, né? Que eu acho que podemos dar um salto de qualidade a partir de toda essa questão aí da corrupção e do petrolão, né? Eu acho que falaram muito bem isso, que ninguém está imune a nada, não é porque foi presidente da República, ou ex-presidente da República, que está acima da lei. Concordo com isso, né? Agora, o que nós do PT estamos pedindo é que todo esse trabalho contra a corrupção seja para todo mundo. Então, estão atacando só o Partido dos Trabalhadores e as coisas vão saindo seletivamente do jeito que eles querem. O escândalo de Furnas, até agora, e aí? Que saiu uma lista comprovadamente com documentos. Ninguém fala mais nada da lista de Furnas, que foram quase 50 milhões de reais para a Serra, para a Alckmin e para Aécio Neves, 1/3 para cada um disso, e para mais uma lista de mais de 30 deputados. Tudo isso comprovados com documentos, tudo parado. Mensalão de Minas Gerais, tudo parado. Aí o Decilde faz uma delação que diz que não fez, que não sabe se fez ainda ou se não fez. O Ministério Público não sabe de nada e, de repente, vaza tudo isso, já está na revista Veja, está na revista Isto É, e com esse monte de coisas no ventilador. Então, percebe? Eu acho que tem que apurar tudo. Se o Lula tiver problemas, vai ter que pagar. Se a Dilma tiver, vai ter que pagar. Mas nós queremos que tudo seja apurado de fato. Agora, que está havendo exagero, isso está. E não sou eu que estou dizendo isso. Vou ler aqui o que diz um dos ministros do Supremo, Marco Aurélio Mello, que foi nomeado ministro pelo Fernando Henrique Cardoso. Ele diz o seguinte: condução coerciva, o que é isso? Eu não compreendi. Só se conduz coercivamente, ou como se dizia antigamente, debaixo de vara, o cidadão que resiste e não comparece para depor. E o Lula não foi intimado, afirmou. Precisamos colocar os pingos nos is, continua o ministro Mello. Criticou o argumento de Moro de que a medida foi tomada para assegurar a segurança do Lula. Aí ele diz: nós magistrados não somos legisladores, nós não somos justiceiros. E ensinou: não se avança atropelando regras básicas. Muito interessante essa frase. Não se avança atropelando regras básicas. Então, se achar que vai atropelando todo mundo e vai fazendo o que fez, vai complicar muito. Tem gente que gosta do Lula, um monte de gente que gosta muito do Lula. Tem um monte de gente que não gosta do Lula. Agora, é um líder, não dá para dizer que não é um líder. Um cara que foi trabalhador, que saiu da onde ele saiu, virou presidente da República, se reelegeu, reelegeu a sucessora. Então, um cara que é líder, reconhecido no mundo inteiro. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, fazer isso que o Moro está fazendo pode criar um problema grave para o Brasil. E vai ter problema, já começou a ter problema. Manifestante de um lado, manifestante do outro. Pode começar aí uma guerra, entendeu? Pode começar até uma questão de divisão de classes, que é uma bobagem nesse momento. Então, acho que tem que ter serenidade nesse momento, né? E o PT está fazendo isso, várias reuniões durante o dia hoje. O PT vai ter manifestação no dia 8, no dia 18, vai ter a marcha em Brasília e não quer fazer manifestação dia 13, pedindo para ninguém não fazer dia 13. Para deixar que o pessoal contra o governo Dilma e contra o que está aí, faça a sua manifestação legítima no dia 13. Então, acho que é um momento de serenidade e não dá para atropelar do jeito que está sendo atropelado. E aí a Vox Pop soltou uma pesquisa ontem, não sei quem viu. E a pesquisa diz o seguinte, que 65% dos entrevistados acha que houve exagero na condição coerciva do ex-presidente Lula. 65%.
Então, até pessoas que não gostam do Lula achou que houve exagero. E exagero é ruim em todas as partes. Então, eu acho que não estou aqui defendendo ninguém, acho que tem que ser investigado, né? Lula tem que ser investigado, todo mundo tem que ser investigado, se tiver algum problema. E se tiver erro, que seja condenado. Agora, não dá para fazer esse circo que estão fazendo. É que a Globo não mostra, porque a Globo só mostra o que ela quer. Mas eles conseguiram levar 5.000 pessoas no Rio Grande do Sul, levou 5.000 pessoas à noite no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Assim, numa hora para outra, conseguiu, a militância foi indo para a rua, foi indo, e na noite tinha 5.000 pessoas. Mobilização em Natal, em Brasília, em São Paulo, sindicatos bancários, enfim, teve mobilização quase em Minas Gerais, quase no Brasil todo. Percebe? Por uma bobagem. Convida o cara para depor, se o cara não quiser ir, concorda. Aí sim, aí ele tem todo o direito de pedir para o juiz, como está dizendo aqui o ministro do Supremo. E outros ministros do Supremo também estão se manifestando contra esse abuso de autoridade do Moro, né? Então está virando estrela. E hoje, não sei se vocês viram, está aí nos meios, né, na mídia, mais nas mídias sociais, que o Sérgio Moro é filiado ao PSDB e mostra lá a filiação dele. E não é verdade, tá? Ele não é filiado ao PSDB. Quem é filiado ao PSDB é o pai dele, né? Então, só para dizer para vocês que começa esse acirramento, né? Que aí o cara é disso, o cara é daquilo. Aí, e hoje, com essa questão da mídia social, onde todo mundo tem acesso, onde todo mundo coloca o que quiser, coloca o que é verdade, o que é mentira, e aí vira esse rolo e pode a gente entrar aí num viés muito perigoso para o Brasil, né? Então, acho que é um momento, de serenidade. Assim como o Edson aqui, ele vai ter todo o direito de se defender, né? Eu nunca nessa tribuna fiz um ataque à pessoa do Edson, mas nunca. A pessoa como pessoa, né? Tanto é que os filhos dele, todo feriado, meus filhos estão em casa, eles vão lá, ficam juntos, tomam uma cerveja junto, jogam truco junto. Mas não tem nada a ver. O meu problema foi como o Ricardo colocou aqui, não é contra a pessoa do Francisco Edson, é como o trabalho que ele faz, que ele está criticando, como eu critico o Edson como político. Acho que para Ilha Solteira foi muito ruim ter o Edson administrando essa cidade. Tem outros que não acham, né? Agora, eu acho que os erros que ele cometeu, se de fato tiver erro, vai ter que pagar, entendeu? Teve uma prisão de 5 anos em regime semiaberto. Tomou em primeira instância. Está recorrendo. Pode ganhar. Eu acho até que essa ele pode até ganhar. Outras, muito piores do que essa, acho que ele vai ter dificuldade. Percebe? Mas, se for absolvido, ótimo, né? Não precisa das 10, não. Não, mas porque eu não vou falar 10, Beto, porque eu tenho direito a mais 10 como líder, mas não vou falar 10, por isso só pedi um. Então, eu não quero polemizar, e também eu estou muito Nilson Paz Amor hoje. Então, eu acho que essa questão é séria, gente. Nós estamos vivendo num momento no Brasil, muito delicado. E que se não tomar cuidado, eu achei a nota hoje da direção nacional do PT muito interessante. Para a militância não ir para a rua no dia 13. Porque se for inflamado do jeito que está, vai ter problemas, né? Vai ter tiro, vai ter mortes, entendeu? Então é uma bobagem isso. Então eu acho que quem tem que ter essa seriedade são as lideranças maiores, é o juiz, enfim, é o STF, é um pessoal que tem aí que botar ordem na casa, entendeu? Então, eu acho que nós, como vereadores também, que nós somos liderança na cidade, nós somos eleitos, então também tem que ter esse bom senso de, num momento como esse, não jogar lenha, né? Tentar apaziguar, e o povo brasileiro sempre foi ordeiro, um povo muito tranquilo, né? E eu acho que tem que valorizar a democracia, entendeu? Eu acho que se a Dilma foi eleita pelo povo, tem que terminar o mandato. Se tiver alguma coisa que contra ela, que não termine o mandato, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a democracia tem que continuar e as instituições têm que ser fortalecidas. É isso. Obrigado, presidente. Passaremos para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei e os pareceres.
Projeto de Lei 13/2016, de 4 de março de 2016. Emenda dispõe sobre transporte de profissionais residentes em Ilha Solteira que atuam nas entidades educacionais de ensino superior, médio e técnico que possam se utilizar das linhas de transporte escolar em andamento e da outras providências. Autor Bento Carlos Garbosa. Parecer da Comissão de Permanência, Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social pela sua tramitação. Parecer da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania pela legalidade. Parecer jurídico mostra-se legal e constitucional. Em discussão os pareceres. Em votação os pareceres. Aprovado. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Nilson. Paz e amor. É rapidinho. Só quero fazer um comentário só. Até eu conversei com outros vereadores aqui. Acho que para externar, talvez seja que, acho que é consenso dos vereadores aqui, a concordância dos vereadores que talvez o prefeito pudesse ter melhorado os valores para os professores, que pudesse ter tido o mesmo critério utilizado para os alunos de desconto e de valores, uma vez que os professores, assim como os alunos, são contribuintes, pagam impostos e teriam direito ao mesmo desconto, a pagar os mesmos valores que os alunos. Porém, em que pese nós sermos legisladores, nós não podemos alterar um projeto do prefeito que trata de dotação, né, de recursos do município, não cabe emenda nossa. Então nós conversamos com o prefeito, tentamos sensibilizar ele, o secretariado dele, mas o prefeito não voltou atrás. Então acho que eu seja corrigido, mas acho que eu posso falar pelos vereadores, que todos que eu conversei aqui, foi unânime a vontade de que o valor, que houvesse o desconto também para os professores, que esse valor fosse estendido aos professores, uma vez que, assim como os alunos, né, que buscam qualificação, buscam se formar fora, os nossos professores também. É uma forma de gerar emprego e renda, e nós entendemos que o município tem dotação orçamentária, tem condições, e poderia ter estendido o mesmo valor empregue para os alunos, para eles. Então, eu acho que fica aqui a manifestação do Legislativo, que a gente vai aprovar o projeto, mas que tem esse adendo da casa, que nós queríamos que fosse reduzido o valor no patamar que foi estabelecido para os alunos. Tereza. Continua em discussão o projeto. Ninguém mais querendo discutir. A votação será nominal. O primeiro vereador a votar é o vereador Ailton Vieira Lima. Pela aprovação. Vereador Alberto dos Santos Júnior. Pela aprovação. Vereador Antônio Carlos da Silva. Pela aprovação. Vereador Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Vereador Cleber Rogério Barufi. Pela aprovação. Vereador Luiz Otávio Colos de Paula. Pela aprovação. Vereador Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação. Vereador Ricardo Casagrande. Pela aprovação. E vereadora Tereza Rocha, pela aprovação. Tereza, ficou claro, até a população saber do que se... Acho que ficou claro, né? Do que trata o projeto, né? Acho que ficou bem explicado, né? Então, foi por unanimidade. O sininho aprovado. Posso mandar um abraço para o Coquinho? Pode. Meu amigo Coquinho. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Um abraço para o Coquinho, um abraço para o Douglas, representando a empresa. Então, a Prefeitura Municipal, Câmara dos Vereadores, OAB, SEBRAE, Associação Comercial e Empresarial, em parceria com as entidades e agremiações do município de Ilha Solteira, realizarão a Semana de Mulheres Solidárias, SOS Animais, em prol dos abrigos de proteção dos animais, a Paísa, Toca dos Gatos e Pata Solitária, que antes era o Recanto Feliz, né? O intuito da Semana Mulheres Solidárias do SOS Animais é a realização do mutirão de arrecadação de ração para cães e gatos e de materiais de limpeza. Pode ser sabão em pó, água sanitária,
que servirão para a higienização dos locais que amparam os pequenos animais de Ilha Solteira. E o mutirão será foi realizado a partir de hoje até o dia 12. Dia 12/3, onde a comunidade ilhense poderá fazer as suas doações, deixando as rações e os materiais de limpeza nas caixas de coletas dos postos de arrecadações, do Proença Supermercado, Supermercado Pelachim, Bom Preço Supermercados, Prefeitura Municipal, Unesp, Associação dos Aposentados, Assistência Social, Farmácia Ultrapopular do Éder e Casas Veterinárias. E também quero convidar a todos para um chá beneficente, que será realizado no dia 12 de março, também em prol esse chá em prol dos animais. E gostaria de convidar todos vocês, vereadores, que possam fazer presença, estar presentes também nesse chá, viu? Não é só para as mulheres, não é só não? mulheres, Ah, é todos. Para nos apoiar, os homens têm que ir para apoiar as mulheres, né? E esse chá vai ser, cada um vai consumir sua água lá no shopping, seu refrigerante, vai ser fornecido, vai estar distribuindo lá os salgados, bolos, e vocês vão comprar a água e o refrigerante, quem quiser, cerveja, o que quiserem. O que mais, gente? Tem mais alguma coisa? Tereza, posso dar só... Pode, meu querido. Quero só complementar também, amanhã, Dia Internacional da Mulher, a OAB vai estar promovendo um chá para as advogadas, para as esposas de advogado, né? Então quero saudar o Dr. Fábio Corcioli, em nome dele, saudar toda a diretoria da OAB, e também informar, né, que amanhã, voluntariamente, cada pessoa que participar do chá vai estar levando produtos de higiene e de limpeza para contribuir com a Paísa, com esse projeto que Vossa Excelência também encabeça. Então amanhã vai ter o café da manhã, né, da OAB, saudar o pessoal da OAB, e também convidar mais uma vez aqui o pessoal para o dia 1 e 2 de abril, para o primeiro Canta Ilha, que o Amarelinho está organizando. Amarelinho, Conselho de Pastores, então vai ser lá no Vila dos Pássaros, né? Arena Eventos, dia 1 e 2, deixar mais uma vez o convite para que todos possam participar aqui desse evento Canta Ilha. Obrigado, Tereza. Certo. E amanhã, lembrando mais uma vez que amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar todas as mulheres que estão presentes, as funcionárias dessa Casa de Leis e todos que estão nos ouvindo. E às 19 horas vai ser o evento amanhã, e todos estão convidados. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Desejo a todos uma semana abençoada e que Deus ilumine a cada um de nós. Boa noite.